Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre clarividência e as diversas formas que a clarividência pode se desdobrar. Como assim? Como assim, Rafael? A clarividência não é enxergar o mundo espiritual, o mundo invisível, a visão clara, a intuição clara, a tela mental, quando você consegue fechar o olho e se conectar de forma profunda, quando você vê aquela espécie de orifício, de olho mágico, onde você vê uma situação que às vezes não está nem acontecendo na sua frente, você não está vendo o invisível à sua volta, mas algo que está a 1 quilômetro de distância. Isso é clarividência? É clarividência, claro. Enxergar auras, diversas camadas da aura, enxergar espírito, tudo isso é clarividência. Mas o que diferencia um tipo de clarividência de outra? Porque cada médium ou cada pessoa que tem o parapsiquismo mais consciente, ou então inconsciente também, como a própria mediunidade, muitas vezes se manifesta de forma inconsciente e sem qualquer domínio ou controle. Mas por que os relatos são tão distintos, muitas vezes até divergentes? É claro que todo tipo de clarividência se vincula, se conecta ao chakra Agnya, que é o 6º chakra no processo de expansão da consciência. Mas a clarividência, por mais que ela seja, digamos assim, ativada, que você ligue a ignição, a mola propulsora por esse chakra, ela varia de acordo com o seu nível de consciência, tá? Então, se você despertou o 3º olho do chakra frontal, porque também tem isso, não pense que se você ativou esse chakra, você necessariamente vai ativar a parte parapsíquica dele, que é a clarividência, que é o 3º olho, ou o olho de Horus, como muitos chamam por aí, tá? Não necessariamente. Você tem que ativar a parte parapsíquica do chakra frontal, do chakra Agnya, que é o centro de comando. Essa ativação do 3º olho, do chakra frontal, ela vai estar vinculada ao seu nível de consciência. Que nível de consciência? Você pode despertar o 3º olho, mas ele vai se conjugar com o teu nível espiritual. E o nível espiritual ele não se conecta necessariamente ao processo do 3º olho, ele se conecta a em que patamar de consciência você está. Se você é uma pessoa muito ligada à matéria, ao dinheiro, só pensa nisso, em conquistar, em sobreviver, o seu nível de consciência está no chakra básico, chamado pelos hindus de chakra Muladhara, o chakra raiz, o chakra base. Se você só pensa em sexo, em fantasiar, em desejar, o seu nível de consciência está no 2º chakra, no chakra sexual, chamado pelos hindus de chakra Swadhisthana. Se você é uma pessoa muito focada em autocontrole, que procura sempre, mais do que ter uma autoestima elevada, você tem até, às vezes, uma certa arrogância. Quando a pessoa se desequilibra, a autoestima vira arrogância, tá? Então, se você é uma pessoa que vive só para controle, para negócios, para trabalho, para tentar, de certa forma, controlar o mundo à sua volta, eu estou falando até em aspectos negativos, mas vamos colocar aspecto positivo também. No 1º chakra, você pode simplesmente querer sobreviver sem prejudicar ninguém. No 2º, você pode simplesmente querer fantasiar, desejar, transformar, criar sem também prejudicar ninguém. E no 3º você pode ter vontade de controle, de autocontrole, né, consigo mesmo, de controlar o que está à sua volta também. Sem ser de uma forma, digamos assim, negativa, pelo menos de uma forma proposital, digamos assim. Se você estiver magoando alguém ou fazendo algum mal, não é a tua intenção. Mas o que eu quero falar aqui é que cada chakra simboliza um nível de consciência. Mais do que simboliza, ele regula o nível de consciência. Ele é uma espécie de carro-chefe. Então, se a pessoa está nesses 3 primeiros chakras, o tipo de clarividência dela vai ser muito diferente de uma pessoa que tem um nível de consciência no chakra Anahata, por exemplo, que é o 4º chakra no processo de expansão de consciência, no processo de despertar espiritual. Já é um chakra um pouquinho mais etéreo. Até os elementos vocês vão perceber que mudam. O 1º chakra, que é o chakra Muladhara, o chakra básico, é o elemento terra, sobrevivência, é uma âncora com o planeta. O 2º chakra é o elemento água, mais fluido, transformador, criador, co-criador, tem os lados positivos também.
tá? Não é só no sentido negativo. Mas se você só se preocupa com esses níveis de consciência inferiores, no sentido não de pior ou melhor, mas no nível de maturidade espiritual, como é o primeiro, o segundo e o próprio terceiro também, que é o chakra do fogo, o chakra Manipura, que ele pode ser um chakra muito explosivo. O fogo ele pode te aquecer e pode te queimar. Depende muito de como é que você vai utilizá-lo. Mas esses três primeiros chakras, eles têm uma vibração muito densa, muito telúrica. Então, se você desperta a clarividência, você está num nível de consciência ligado a esses chakras inferiores, você vai ter um tipo de clarividência. Mas se você já despertou o chakra Anahata, se seu nível de consciência está mais ou menos por aqui, é sinal que a sua clarividência é mais depurada, até no sentido de visão, que é um chakra mais etéreo, mais sutil. Até o elemento dele já mostra isso, que é o ar. Você vai ter um tipo de clarividência bem diferente da clarividência daquelas pessoas que vibram na consciência dos chakras inferiores. Então percebam, a clarividência não está só vinculada ao próprio gerador da clarividência, que é o chakra Agni, o chakra frontal, mas ao nível de consciência que você vibra. Isso é muito importante. Infelizmente, poucas pessoas falam sobre isso na internet. Normalmente querem falar de abrir o olho de Horus, que a vida vai andar, vai ganhar dinheiro, vai ter intuição. Um bando de papo furado, a verdade é essa. Isso tem a ver? Pode ter a ver também. Mas não pense que a clarividência vai te trazer fortuna, intuições maravilhosas. Não é assim que a banda toca. É um processo de conexão de todos os chakras. Beleza? Então, se você é alguém que já abriu a clarividência e está num nível de consciência do chakra laríngeo, do chakra Vishuddha, o purificador, a sua clarividência vai ser mais sutil, mais refinada. E se você estiver no nível de consciência do próprio chakra Agnya, que é um nível onde você encontra o guru interior, onde você começa a diluir o ego, você ainda tem o ego presente em alguns momentos, até você firmar a sua consciência 100% no chakra Agnya. E quando você firma o seu nível de consciência no chakra Agnya, você se prepara para entrar num nível realmente muito sutil, que é o chakra coronário, o chakra Sahasrara. Então, se você é alguém que vibra 100% do dia no chakra coronário, que é muito difícil, alguém se estabelecer no nível de consciência do coronário 24 horas por dia, eu diria que a sua clarividência vai ser espetacular. Você vai ver mentor, vai ver energia bela de tudo que é ambiente. Um fenômeno muito legal que já aconteceu comigo com a clarividência, e não acontece sempre, mas digamos assim, foi num momento, num dia, numa semana, que eu estava numa consciência muito alta, conseguindo me firmar no coronário, o que não é comum, porque a gente se firma no coronário, às vezes cai para o Vishuddha, às vezes para o Anahata, e quando tem problema no trabalho, conta para pagar, tudo mais, às vezes você desce de novo para a consciência do Manipura, ou então do Muladhara, do chakra básico, que é a sobrevivência. Mas quem está conseguindo empreender o processo de reforma íntima, de meditação, de busca espiritual, você consegue retomar rapidamente para o alto. Então eu aconselho que a pessoa se mantenha, ou tente se manter, pelo menos no nível do chakra cardíaco para cima, que é um nível mais sutil. É claro que ao longo do caminho vai ter uma variação nisso. Só os mestres espirituais conseguem se manter realmente nesses chakras superiores durante dias, semanas, meses ou anos. Mas também não pense que é impossível você atingir a energia do chakra coronário. É muito comum também, quando você está bem equilibrado. O difícil é você se manter nisso muito tempo, dias, meses ou anos. Beleza? E é claro que em cada chakra esse nível de consciência também varia, no próprio coronário, no próprio Agnya. Digamos que existam subdivisões, diversas divisões secundárias de consciência dentro de um patamar de consciência. Essa é uma teoria minha, mas que acho que é fundamentada pela minha experiência e por tudo que eu já estudei aí. Mas beleza, voltando. Então já tive algumas experiências de entrar em local completamente tenebroso, obscuro, mas eu estava naquele dia num nível de consciência do chakra coronário muito conectado aos mentores, aos amparadores, que eu não conseguia ver energia negativa do ambiente. Mesmo já tendo visto em alguns momentos que aquele ambiente era de energia negativa, sim, energia nociva, naquele dia eu não conseguia perceber isso.
E não só nesse local, em algum outro local específico, mas em muitas situações eu já passei por isso. Que eu só conseguia ver energia divina percorrendo por tudo. Local com espírito complicado, com obsessor, com tudo. Eu olhava e via energia maravilhosa correndo por tudo. Eu pensava, mas o que está acontecendo? Como é que eu estou vendo essa energia aqui tão maravilhosa num local tomado por obsessor, por assediador, por tudo? E muitas vezes vendo também o assediador. Porque, em essência, mesmo dentro da energia negativa, nociva, destrutiva, existe a potência divina adormecida. Então, quando você abre a clarividência e se conecta à unidade cósmica, você enxergará Deus em todas as coisas, a energia divina permeando tudo. E é nesse momento que você percebe que o mal é de fato uma ilusão. Por mais que essa ilusão exista, essa ilusão é real, mas quando você percebe tudo com os olhos da consciência cósmica, você percebe que aquele mal, na verdade, em essência, ele não existe. Ele só existe nesse mundo de multiplicidade. É por isso que Cristo, que Buda, que esses grandes mestres, eles olham para todos com os mesmos olhos, porque tudo que eles enxergam é Deus. Tudo que eles enxergam é a consciência cósmica. Então percebam, a clarividência, ela varia bastante do nível de consciência do indivíduo, e chegará a hora que todos nós seremos a pura expressão do Criador, a pura expressão da divindade cósmica. Desde já o meu muito obrigado, e como eu sempre digo, Namastê.